Fluminense por detalhes de acertar com o zagueiro e tem ótima notícia pensando no clássico contra o Botafogo. Além disso, clubes brasileiros interessados em joia do Fluminense. E claro, informações sobre o Aeromonstro para você tricolor que já não aguenta mais de ansiedade para receber o Thiago Silva. Muita coisa do Flusão então nesse vídeo aqui pra gente conversar. Deixa o seu like aí, se inscreve no canal, ativa o sininho e vambora falar de Fluminense. Vamos começar falando desse vídeo aqui do Aeromonstro, né? Porque no momento que eu gravo esse vídeo já era pra ter rolado o Aeromonstro, né? No horário original já era pra ter rolado o Aeromonstro, mas a gente trouxe a informação aqui ontem, né? Que a Belly Silva postou nos seus stories do Instagram e o Fluminense também confirmou de que o voo do Thiago Silva não mais chegaria hoje, quinta-feira, às 10 da manhã no Galeão, né? Segundo ela, eles tiveram ali um imprevisto e tal, coisas que estavam fora do alcance deles e o voo teria um novo horário e ela ficou de confirmar esse novo horário pra gente. Isso já aconteceu, a Belly Silva já confirmou a chegada do Thiago Silva lá nos seus stories e eu vou botar aqui na tela o vídeo dela falando. Bom dia, meu povo e minha pova, vocês que estão aí acordando, já vão acordar com esse barulho aí, como eu prometi, estou aqui. Conseguimos resolver tudo. Partiremos para o Brasil essa noite. Chegaremos aí no dia 7 mesmo, porém 5h30 da manhã. É cedo? É cedo. Mas se vocês pudessem estar lá para receber a gente, ia ser muito bom. Mas se não puder também, a gente tá junto mais tarde no Maraca. Aeroflu, dia 7, família Silva desembarcando no Galeão, às 5h35 da manhã. Tamo junto. Então, né, o novo horário que a Belly Silva trouxe pra gente, pô, tu já viu a careta que eu fiz, né? Eu brinquei ontem no vídeo aqui que eu fiz falando sobre isso, né, sobre a mudança de horário, e eu afirmei no vídeo, né, olha, não importa o horário que o Thiago Silva chegar, não importa onde ele chega, eu até falei, pô, se tiver um aeroporto lá em Santa Cruz, teve até um inscrito aqui que falou que existe sim uma base aérea lá em Santa Cruz, eu nem sabia disso, né, eu falei brincando. Falei, não importa o horário, eu vou estar lá. Agora eu ferrei, né? Me ferrei. Vou queimar minha língua, porque 5h30 da manhã no Galeão, esse é o horário que o Thiago Silva vai chegar. Meu Deus do céu, né? Que horário cedo. Mas, gente, assim, vamos lá. Tudo na vida tem um ônus e tem um bônus. Se a gente quiser pensar de maneira um pouco mais otimista, bom, 5h30 da manhã, a maior parte da galera não vai estar trabalhando. Então, assim, quem quiser receber o Thiago Silva e tiver disposto, né, for doido da cabeça e quiser fazer esse sacrifício, consegue ir lá receber o Thiago Silva, recebe ele e depois vai pro trabalho, né? Ninguém precisa faltar ao trabalho. No horário anterior, que seria hoje, 10 da manhã, a galera precisaria, né? Pegar folga no trabalho, dar o miguezinho, né? Não tô incentivando nada, mas eu sei como é que funciona. Enfim, teria que fazer alguma coisa nesse sentido para poder receber o Thiago Silva no horário de 5h30. A grande maioria das pessoas não tá trabalhando, né? Conseguiria ir. Mas claro, né? É um perrenguezinho, é uma luta para conseguir estar lá nesse horário. Não é um horário muito bacana, mas é isso, né? Bola pra frente, 5h30 da manhã. A torcida Young Flu já fez a convocação, 4h30 da manhã a concentração lá no aeroporto do Galeão. Então vai ter Aeroflu mesmo de madrugada lá no aeroporto. E a Central Fluminense, sim, estará presente. Eu estarei lá para receber o Thiago Silva, mesmo nesse horário. Meu Deus do céu, mas eu vou, promessa aqui. Eu tô falando até no vídeo, para fazer a promessa, pra vocês poderem me cobrar. E eu ficar meio assim de, bater uma preguiça de noite de dia. Já falei no vídeo, já prometi que eu vou, então vou ter que ir, né? Eu sou um homem de palavra. Então, Central Fluminense, lá no Aeroflu. Então, fica de olho aí. E, claro, você que vai também, nos vemos lá. E tem clubes brasileiros interessados em joia do Fluminense. Pois é, galera. Vamos falar bastante sobre isso nesse vídeo, só que antes eu vou lembrar, claro, você que tá aí assistindo, de correr no comentário fixado desse vídeo, porque por lá tem o link do canal da Central Fluminense no WhatsApp. Lá você fica sabendo, né? Fica por dentro de tudo que acontece com o nosso Flusão na palma da sua mão, na interatividade do seu WhatsApp. Então o que você vai fazer agora? Vai correr no link do comentário fixado desse vídeo, você vai clicar lá, vai abrir no seu WhatsApp o canal da Central Fluminense. Você vai procurar ali o botão seguir, geralmente fica no canto superior direito, você vai clicar no botão seguir e com isso você vai estar fazendo parte do canal da Central Fluminense no WhatsApp e vai receber tudo o que acontece com o Flusão na palma da sua mão, combinado? Então eu tô te esperando por lá.
E vamos prosseguir aqui na informação, porque o Mike Costa, que é setorista do Cruzeiro lá no Trivela, traz uma informação importante de que o Cruzeiro fez sondagem por joia do Fluminense e não foi só o Cruzeiro, tá? A gente tá falando do volante Alexander. Segundo o Mike Costa, lá do Trivela, o Cruzeiro fez uma sondagem ao Fluminense pelo Alexander e, de acordo com ele, outros 3 clubes brasileiros também fizeram sondagens pelo volante. No entanto, a resposta do Fluminense para todos foi de que o clube não deseja negociar o volante, né? Essa movimentação desses clubes brasileiros interessados no Alexander foi principalmente naquele período em que ele estava afastado devido à festinha lá na concentração, ele, John Kennedy, Cauã, Elias e Arthur. Naquele período que ele ficou afastado, muita gente começou a cogitar que talvez o clima não tivesse tão bom para o Alexander aqui no Fluminense e ele poderia acabar saindo, pelo menos foi o que esses clubes pensaram, e aí fizeram essa sondagem ao Fluminense, mas o Fluminense foi taxativo, não tem interesse em negociar o volante. Se vocês puxarem aí pela memória, a galera que está sempre acompanhando aqui a Central, está sempre por dentro de tudo que acontece no Flusão, vocês vão lembrar de uma informação que a gente trouxe aqui lá naquela época do jornalista Jorge Nicola, falando do interesse do São Paulo no Alexander, né? Justamente nesse período que o Alexander estava afastado, que o São Paulo teria feito uma sondagem pelo jogador. Então pode ser que o São Paulo seja um dos outros 3 clubes, além do Cruzeiro, que fez essa sondagem pelo volante. O fato é que pós isso tudo, né, pós afastamento, o Alexander retorna ao elenco do Fluminense, né, reintegrado, e desde então vem ganhando até mais chances do que ele tinha antes de ser afastado, né, vem participando bastante. Claro, a lesão do André acho que afeta muito nisso, né, porque abre uma vaga ali, então o Alexander tem sido ali o reserva imediato da dupla Martinelli e Lima, e muitas vezes começando como titular, né, já teve jogo que o Martinelli jogou na zaga, e a dupla de volantes foi Alexander junto com o Lima, contra o Juventude o Lima estava suspenso, o Alexander foi titular ao lado do Martinelli, então é um jogador que está aos poucos, né, recuperando o seu futebol que o Alexander mostrou, né, no ano passado ali, do jogo contra o Sporting Cristal até o jogo que ele se lesiona contra o Cruzeiro, foi uma coisa de maluco, assim, foi o melhor nível de um jogador subindo de Xerém que eu já vi, tá? Sendo muito sincero com vocês, eu acompanho o Fluminense desde 2003, 2004, e foi o melhor subida ali, talvez o Carlos Alberto, né? Mas o Carlos Alberto eu não lembro muito bem dele subindo. Mas falando do Carlos Alberto, que também subiu de maneira, assim, meteórica, o Alexander, pra mim, foi a melhor subida de um moleque de Xerém que eu vi. E, enfim, acabou tendo aquela lesão, depois teve uma lesão no joelho, né? Depois teve a lesão muscular, que foi ainda mais grave, e aí quando retornou já não estava conseguindo manter seu ritmo, e tem as informações, né, de indisciplina, de que ele estava com a cabeça em outros lugares, e aí teve, claro, esse afastamento, né, perto do jogo contra o Vasco. E agora parece que ele tá voltando, né? Tá voltando aos poucos. Ainda não tá sendo aquele Alexander, mas já melhorou bastante o seu nível e tem ajudado, né? Tem sido peça importante, peça útil pro Fluminense do Fernando Diniz. Então eu concordo com o Flusão, não tem que vender o Alexander, até porque a gente sabe, né, que a tendência é muito forte de que o André saia nessa janela do meio do ano. Então você vai perder 2 volantes, pô, não tem como, né? A reposição vai ter que ser mais intensa ainda, então eu não iria por esse lado, também não liberaria o Alexander. Beleza, eu quero saber, claro, de você que está aqui assistindo. Vale a pena vender o Alexander? E se sim, qual seria o valor que o Fluminense teria que aceitar por esse jogador? Eu já dei minha opinião, deixa a sua aqui nos comentários pra gente trocar aquela ideia. Combinado? E tem ótima notícia para a torcida do Fluminense referente ao clássico contra o Botafogo. O Flusão enfrenta o Botafogo do Rio de Janeiro lá no Engenhão. A próxima partida do Fluminense, né, vai demorar um tempinho, a gente está num período de data FIFA, mas no dia 11 de junho vai ter a partida lá no Engenhão entre Botafogo e Fluminense, né, mando de campo do Botafogo, é o próximo jogo do Flusão. E a gente trouxe aqui ao longo da semana, né, principalmente depois do jogo contra o Juventude, algumas informações, né. No vídeo de mais cedo eu falei sobre o possível retorno do Manuel à equipe, né, ele que não havia sido relacionado contra o Alianza e nem contra o Juventude, mesmo já tendo voltado a treinar, pode voltar à relação do Fernando Diniz contra o Botafogo, situação parecida com a do Gabriel Pires, que também não foi relacionado contra o Alianza, nem contra o Juventude, mas no caso do Gabriel, a informação oficial é de que não foi lesão, foi uma opção técnica do Fernando Diniz. Além disso, temos o retorno do Samuel Xavier, deve retornar ao time titular do Fluminense, com isso, empurrar o Marquinhos para jogar no ataque, já que o John Arias está na Copa América, né? Não ainda na Copa América, a Copa América começou dia 20, né? Mas já está com a seleção colombiana se preparando para a Copa América, e o Marquinhos faria esse trio de ataque com Keno e Germancano. E também falamos sobre a situação do Felipe Melo, né? Felipe Melo com trauma na panturrilha, foi substituído no primeiro tempo contra o Juventude, e a tendência é que tenha condições sim de jogo
contra o Botafogo. E mais uma ótima notícia surge nesse sentido, né? Eu acabei de falar do Arias fora e o Marquinhos formando um trio de ataque com Keno e Cano. Então, a notícia boa é sobre o Germancano, porque a gente trouxe aqui para vocês, né, que ele teve uma lesão no adutor da coxa esquerda contra o Juventude, né? Ele acabou ficando até o final da partida, porque o Fluminense já tinha esgotado as paradas para mexer, né? O Fluminense tinha feito só 4 substituições, mas já tinha feito as 3 paradas, então o Eduardo Barros, que era quem estava na beira do campo, não poderia fazer mais uma alteração, optou por manter o Germancano até o final, né? Até fiz críticas a isso, porque o Fluminense já estava com um a mais, e, assim, por mais que eu tiraria ele de campo, mesmo que a gente ficasse 10 contra 10, porque forçar o jogador, eu acho que é pior, né? Poderia causar uma lesão. Por sorte, a ótima notícia que a gente tem aqui, que o GE traz pra gente, é que o Germancano deve estar recuperado e disponível para normalmente atuar no Clássico, tá? Então o Germancano, por mais que tenha esse problema na coxa, aparentemente está evoluindo bem, né, nos tratamentos. Ele e o Felipe Melo não treinaram ontem, quarta-feira, poupados ali do treino, fazendo o tratamento para se recuperar fisicamente, mas ambos, né, e agora nesse caso falando do Germancano, devem ter condições de atuar normalmente no Clássico. Então o Germancano, a gente sabe, né, é o titular desse time, por mais que não venha numa boa fase, ele é o titular do Fluminense. Se ele tiver em condições, ele vai jogar contra o Botafogo, e se Deus quiser, vai voltar a meter gol, né? Tem tempo que o Germancano vem nessa má fase, precisa voltar a meter gols com mais constância, com mais frequência. Tomara que o jogo contra o Botafogo seja essa virada de chave para o nosso artilheiro. O Fluminense está por detalhes de acertar com o zagueiro, expectativa rolando lá internamente no Flu, e a gente vai conversar bastante sobre isso nesse vídeo aqui. Só antes, eu vou rapidinho, como sempre, como já é tradição aqui na Central, aproveitar para dar uma moral para a galera sempre ligada aqui na Central, sempre nos dando aquela moral. Todo vídeo eu convido você que está aí nos assistindo a deixar um comentário aqui embaixo falando o seu nome e de onde nos assiste. A gente gosta muito de saber até onde a Central alcança nesse mundo gigantesco, e a galera sempre representa legal, chega junto, deixa o comentário, e a gente sempre que pode vem aqui e manda aquele abraço pra turma. Então nesse vídeo eu vou mandar um abraço pro Paulo Sérgio de Xerém, Valdeci da Barra da Tijuca, da Mata de Petrópolis, Lauderan do Distrito Federal, Helder de Barra Mansa, Marcos Afonso do Rio de Janeiro, Joelson de América Dourada na Bahia, Edival de Araruama, Dirceu de Lusiânia em Goiás, Carlos Alberto de São Luís no Maranhão, João de Eunápolis na Bahia, e também para o Evandro de São Gonçalo. Um abraço para a galera e o convite mais do que reforçado para você ligado na Central. Quer que a gente mande um abraço, um salve, citando o seu nome em algum vídeo nosso aqui? Comenta aí embaixo, deixa o seu nome e de onde você está nos assistindo. Combinado? Então vamos para essa informação bastante importante, que quem traz para nós é o portal Trivela, porque o Fluminense aguarda apenas o aval da FIFA para renovar o contrato do zagueiro Marlon. Vale lembrar, o Marlon está no Fluminense emprestado pelo Shakhtar Donetsk, ele chegou no Fluminense na janela do meio de 2023 por conta de um mecanismo da FIFA devido à guerra, né, o conflito entre Rússia e Ucrânia. Desde que estourou o conflito, a FIFA lançou essa normativa de que jogadores que atuam na Rússia ou na Ucrânia podem pedir a liberação dos seus clubes por empréstimo e irem atuar em outra praça. E o clube tem que aceitar sem custos, porque não vai obrigar o jogador a ficar numa zona de guerra, né? E com isso o Marlon já vem sendo emprestado, né? Havia sido emprestado para o Monza e agora está emprestado ao Fluminense. Até agora ele não conseguiu viver a sua melhor fase no Flu, né? Quando ele chega recheado de muita expectativa aqui por nós. Eu lembro muito bem de eu falando aqui, muito esperançoso com a chegada dele. Eu achava, inclusive, que ele seria titular ao lado do Nino, ia botar o Felipe Melo no banco, o que não aconteceu, né? Teve informação de que ele já chegou com um problema no joelho, precisaria de um tratamento, mas aí continuou jogando. Para o começo desse ano, com a saída do Nino, a expectativa era que o Marlon assumisse a posição de titular, fosse esse substituto do Nino, mas ele teve vários problemas de lesão, operou o joelho e agora está recuperado, retornando ao time do Fluminense. Agora, o Fluminense quer manter o jogador. O contrato do Marlon com o Flu é até o final desse mês de junho e ele aguarda esse aval da FIFA para conseguir renovar o zagueiro, né? Renovar o contrato do zagueiro. Basicamente, a FIFA fala, olha, a normativa segue de pé, o que tende a acontecer, já que o conflito Rússia e Ucrânia não terminou, continua rolando. Então, a tendência é que a FIFA dê esse aval para que o Marlon
possa, né, Marlon e qualquer jogador do futebol russo e ucraniano que não tenha renovado o seu contrato, né, que tem a galera que foi para a Rússia depois, como o Nino, por exemplo, tem a galera que já estava lá e renovou o contrato pós-conflito, aí para esses a normativa não vale, mas quem chegou antes, como é o caso do Marlon, tem essa possibilidade, o Marlon já vem saindo, inclusive, né, do futebol ucraniano, tem essa possibilidade, a tendência é que a FIFA dê esse aval, dessa liberação, para que o Fluminense consiga, sem custos, permanecer com o Marlon. E aí cabe, né, a vontade do jogador. O Marlon quer ficar no Fluminense, o Fluminense também quer manter o zagueiro. Então, é basicamente esperar a FIFA liberar, né, dar esse aval, e o Shakhtar vai ser obrigado a liberar o Marlon aqui por empréstimo. Caso a FIFA não dê o aval, o Fluminense teria que negociar a situação com o Shakhtar Donetsk, que aí já é uma outra história. O Marlon já deixou bem claro que ele não tem nenhum interesse em voltar para a Ucrânia, muito por conta do conflito. Então a tendência é de um final feliz, sim, a gente tem que só aguardar esse aval da FIFA, que deve ocorrer nesse mês de junho, é claro, já que o Marlon tem contrato só até o final do mês, até o dia 30. Beleza, galera? Eu quero, claro, que você que chegou aqui até o final desse vídeo deixe a sua opinião. Vale a pena renovar o contrato do zagueiro Marlon ou o Fluminense tem que ir ao mercado? Porque se o Marlon não renovar, o Fluminense vai ao mercado se reforçar com outro zagueiro. E aí, você prefere renovar com o Marlon ou você prefere ir ao mercado trazer outro zagueiro? Deixa o seu comentário aí, claro, pra gente trocar aquela ideia. Combinado? Eu vou ficando por aqui. Um abraço, saudações tricolores. Tamo junto!